Nós estamos com uma transmissão online novamente, porque nós vamos falar, já está conosco por aqui nessa transmissão, o doutor Sandro Araújo. Vamos explicar o motivo dessa entrevista. O doutor Sandro Araújo representa neste momento, aqui nesta entrevista, a empresa Coringa. A empresa Coringa, ela participou da licitação com relação às câmeras de segurança aqui na cidade de Timbó. Nós entrevistamos no final do ano passado, logo na sequência da última da última licitação que aconteceu aí, nós entrevistamos a Bruna de Andrade e houve um pedido de resposta aqui por parte da empresa Coringa e o doutor Sandro Araújo está aqui, então, vai conversar com a gente sobre esse processo de licitação, enfim, quem é a empresa Coringa, de onde ela é e por que foi entrado com um mandado de segurança nessa questão ali dessa licitação das câmeras de segurança aqui da nossa cidade. Primeiramente, muito bom dia, doutor Sandro. Muito bom dia, Odair. Muito bom dia a todos os seus espectadores, né, e ouvintes que nos assistem. Tudo bem, doutor Sandro, a empresa Coringa, de onde ela é e o que, que exatamente ela faz? Fala um pouco da empresa para gente. Pois bem, Odair, a empresa Coringa é uma empresa que atua no segmento de sistemas e equipamentos de segurança eletrônica há mais de 2 décadas, há quase 30 anos, né, estabelecida no mercado. E é um grupo que vem inovando e apostando muito num projeto que se chama Cidades Inteligentes, né? E em conjunto com outras empresas na área de informática e de iluminação pública, vem trabalhando fortemente para oferecer uma solução que possa integrar a informação e os sistemas de imagem e captação de informações a fim de auxiliar na segurança pública dos municípios e do nosso estado. Muito bem, e essa licitação que aconteceu aqui no município de Timbó, a Coringa, obviamente, está participando, no sentido de ser uma alternativa para o fornecimento tanto das câmeras e como do sistema de monitoramento dessas câmeras. É algo que o nosso município já aguarda há muito tempo, vem com certeza como uma ferramenta muito importante na questão da segurança pública aqui do nosso município, e até por isso há uma expectativa muito grande aí de toda a sociedade timboense em relação a esse assunto. Mas vamos lá, agora falando do aspecto jurídico, enfim, qual foi o motivo da empresa Coringa ter entrado com um mandado de segurança com relação ao processo de licitação, doutor? Perfeito. Excelente pergunta, Odair. Na verdade, quando há já a instauração de um processo licitatório, a divulgação desse processo licitatório, que nós chamamos a fase externa, é porque o processo já está numa fase avançada, né? É evidente que quando o processo é divulgado, se presume uma necessidade pública latente, né? Demandado por alguma das secretarias, e que a sociedade já anseia e espera, né, ver concluída na maior brevidade possível. Entretanto, existe uma fase de planejamento interno do processo licitatório que precisa ser muito bem observado pelos gestores públicos, a fim de que esse processo não nasça, né, ou seja, quando não inicie para a fase externa de forma viciada. E o que aconteceu foi que, quando foi divulgado o edital do pregão presencial número 066/2022, justamente para a contratação de uma empresa especializada para a implantação do sistema integrado de segurança, né, pelo intermédio do fornecimento das imagens, um sistema muito moderno, por sinal, a empresa reparou dois problemas específicos, né? O primeiro é que o edital não observou uma exigência mínima nos termos da lei, né? Uma exigência que serve para o gestor público zelar pela boa contratação, ou seja, garantir que uma empresa idônea e com capacidade técnica será contratada para a execução daquele serviço. E também notou-se a ausência do detalhamento técnico, de especificações mínimas para você conseguir montar um escopo, um projeto e assim precificá-lo para a prefeitura. Então, em função disso, a empresa impugnou primeiramente o edital, alertou a administração desses lapsos, né, desses equívocos que poderiam causar, dar início a um certame maculado e ofendendo aí a igualdade de tratamento entre possíveis participantes.
E por esse motivo, né, a empresa se insurgiu, é, e e a administração indeferiu o pedido de reforma desse texto de edital, ou seja, não quis adaptá-lo aos termos da lei e não restou outra alternativa à empresa Coringa que não a impetração do mandado de segurança para que a justiça, então, né, pudesse intervir e ordenasse aí o cumprimento dos dispositivos legais. E aí que eu fico à disposição para esclarecer com mais detalhes esses desvios legais que aconteceram. Certo, doutor. O segundo desvio ficou bem claro, né? Faltou, no edital, então, segundo a sua análise legal aí, faltou a especificação dos equipamentos que dessem igualdade. Então, se você especifica, não, eu quero a câmera tal, que tenha a característica técnica tal, o alcance tal, sei lá, a luminosidade tal, né? E Isso. aí então todos acabam, orçando o mesmo equipamento, né, não se fala em Exato. marca, não se fala em marca ali, mas se fala em especificação técnica do equipamento. Não ficou muito claro para mim, talvez para o ouvinte também, o primeiro motivo. Primeiro. Certo. O primeiro motivo, e talvez até, por incrível que pareça, mais importante do ponto de vista da segurança da contratação, é que o Estatuto de Licitações e Contratos ele prevê uma série de exigências de qualificação técnica mínima para que a empresa possa participar de uma licitação para aquele objeto. Então, a empresa tem que, por exemplo, para esse tipo de objeto, ter o registro no CREA, ter profissionais devidamente capacitados e com acervo técnico, né? Ou seja, que já tenham experiências pretéritas, experiências anteriores que comprovam que aqueles profissionais possuem habilidade ou aptidão técnica para desenvolver aquele tipo de serviço. Então, e também da empresa. O edital sequer exigiu que a empresa apresentasse atestado de capacidade técnica de que já realizou obras ou serviços similares ao do objeto da licitação. E como nós estamos falando do fornecimento de equipamentos de alta tecnologia, da instalação, de uma realização de obra, né, com a implantação e manutenção desses equipamentos, seria imprescindível que o edital estivesse exigindo que as empresas participantes demonstrassem que possuem experiência e de que possuem profissionais igualmente dotados de capacidade técnica para a realização desses serviços. E quando você retira do edital todas essas capacidades, todas essas exigências, desculpe, você faz do município, desculpe a expressão, mas um boi de piranha. Você coloca, né, o município para acolher qualquer empresa que esteja interessada, independente de ter ela capacidade ou de ter pessoas capazes, já com experiência, para realizar o serviço ou não. Então, foi por isso que, em defesa dessa igualdade, de que a empresa que investiu nos seus profissionais, que investiu ao longo de uma jornada, ela passa a ter um custo. Se você competir em pé de igualdade com uma empresa que se lançou ao mercado ontem, sem profissionais qualificados, sem investimento em treinamento, em acervo técnico, você, obviamente, iguala os desiguais, né? E isso não é bom nem para a iniciativa privada, nem para a própria administração pública. Muito bem, doutor. Nesse aspecto ficou muito claro agora, essa questão do edital ter que prever que as empresas, então, vamos lá, se eu conseguir entender, certamente o público vai estar entendendo também, tentando transformar isso ali numa linguagem que o nosso pessoal possa entender. Então, o edital, aquele material que é publicado para o chamamento das empresas que vão participar, ele precisa prever que a empresa comprove a sua habilitação técnica para aquele assunto, para o fornecimento daquele serviço, nesse caso aqui do monitoramento, o vídeo monitoramento aqui da nossa cidade, através das câmeras. Beleza. Tem que o edital, a prefeitura tem que exigir essa comprovação da capacidade técnica da empresa que vai fornecer. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto foi a falta da exigência de especificações técnicas mais específicas a respeito dos equipamentos que iriam compor esse edital de licitação. E nesse aspecto, né, a falta, vocês estão
apenas se utilizando a falta desses 2 pontos, ou também de alguma maneira, a empresa que teria, né, vencido, que não venceu porque o processo não finalizou, mas a Uhum. empresa que teria vencido, ela também não atende a esses requisitos? Exato. Não se, a gente, na verdade, a empresa Coringa, ela não tem certeza se esta empresa atende ou não, porque como não foram exigidos os Ah, certo, documentos, entendi, a entendi. gente não tem capacidade de aferir essa habilidade, essa capacitação ou não. Assim como nós não temos certeza se a solução ofertada por essa empresa está muito aquém daquela necessária para o município de Timbó, porque o edital deixou várias arestas, né, soltas, né? Então você não sabe exatamente se os equipamentos guardam especificação técnica suficiente para atender bem o município. Então esses foram os dois detalhes. Mas, Odair, eu espero, né? Parece assim, toda impugnação ou intervenção judicial, a princípio, quando envolve o processo licitatório, há uma frustração natural da sociedade civil, dos órgãos de controle, dos próprios gestores, né? Mas eu espero que tudo se resolva na maior brevidade possível. O nosso Poder Judiciário tem sido cada vez mais atento a esses anseios sociais, né? E quando se trata de uma obra pública, o julgamento geralmente tem levado em torno de 3 a 6 meses no máximo para uma obra. Eu sei que parece bastante tempo, mas a gente já iniciou esse processo no início, na primeira quinzena de dezembro, então a gente já está caminhando para o encerramento do primeiro mês, e eu acredito que até março, por aí, a gente já tem um encaminhamento desse processo para que a solução seja oferecida da melhor forma possível, tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo próprio gestor público, que pode rever o seu próprio edital e com o poder discricionário que tem, corrigi-lo. Muito bem, é só para entender agora como é que, o senhor já falou aí dos prazos, mais ou menos de 3 a 6 meses para essa questão jurídica ser resolvida, mas o que acontece? Quais são as possibilidades de decisão desse caso? Certo. As possibilidades prováveis de decisão são a suspensão dos atos praticados naquela sessão ao qual a empresa se insurgiu contra a sessão pública de lances, né? Porque você, na verdade, o município deu sequência a uma sessão de lances, ignorando, entre aspas, assim, ou seja, desconsiderando as irregularidades. Então, o processo volta ao patamar anterior, para retificação do texto, remarcação da sessão de lances, e aí, com o edital estipulando as exigências mínimas necessárias, aí as empresas possam competir em pé de igualdade e dentro dos ditames legais. Ou seja, com as regras do jogo bem definidas, conforme estabelece a legislação, traduzindo para uma linguagem mais popular. Certo, essa é a solicitação, então, da Coringa, que Isso. pode ser acatada ou não acatada também pelo Poder, Judiciário? Exato, mas eu penso que o bom senso e a solidez do nosso Estatuto de Licitações prevalecerá nesse caso específico. Muito bem, olha, doutor, quero agradecer a sua participação aqui no Repórter Cultura. Eu penso que está Uhum, muito bem esclarecido para a nossa população aqui os motivos que levaram a Coringa uhum. a se manifestar aí, a impetrar esse mandado de segurança aí nessa licitação das câmaras de segurança, e peço também se está suficiente para, como direito de resposta para vocês, o que nós conversamos até aqui. Claro. Odair, eu primeiramente queria agradecer enormemente o espaço, né, concedido. É muito importante para que a sociedade toda possa conhecer de fato o que está acontecendo e as partes todas envolvidas, né? Então, repito que o interesse da empresa é fazer um certame de forma justa e que venha atender os verdadeiros anseios da municipalidade, lembrando que o processo, enquanto não adjudicado e homologado, não há vencedor nem perdedores, existem participantes de um certame que estão lutando pelo seu direito, né,
digamos, pela manutenção do Estado do Direito Democrático, conforme rege a legislação e a nossa Constituição. Então, por enquanto, o processo está tramitando e do que depender dos aspectos legais e do interesse da empresa, vamos desenvolvê-los todos para que o processo possa ser encerrado no menor tempo possível. Muito bem, obrigado, doutor Sandro Araújo, da empresa Coringa, e um bom dia e tudo de bom. Obrigado, um grande abraço a todos.